Boa tarde, gente. A gente está aqui mais uma vez no Passagem de Plantão, no quadro Quando o Plantão Falha. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele que é... Como que eu posso dizer? Não vou nem contar, daqui a pouco eu falo, mas ele que é terapeuta, um dos Plínios, né? Ser terapeuta, que vai trazer pra gente aqui uma fala super importante para nós, profissionais da área da saúde, principalmente os que estão adoecidos mentalmente, emocionalmente. Então, vocês que sabem que a gente fala muito aqui sobre evento adverso, sobre o que pode estar acontecendo na vida do profissional de saúde, que está levando ele a errar e causar um dano desnecessário para o paciente. Então, hoje, o nosso tema central do quadro é o evento adverso do sucesso. Então, hoje a gente vai trazer mais esse olhar para a vida dos bastidores dos profissionais da área da saúde, da população de modo geral, mas principalmente dos profissionais da área da saúde, como o excesso de trabalho e a falta de escuta causam falhas vitais e como o autocuidado é o melhor protocolo de segurança para os profissionais de saúde. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Plínio. Plínio, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui. Que bom que deu certo, né? Vindo diretamente de Salvador, gente. Maravilha. Então, te passo a palavra aí para você se apresentar, falar um pouquinho de você e seja muito bem-vindo. Muito feliz. Pronto, obrigado. Feliz por estar aqui com vocês. Acho que é um papo super importante. É um papo que sempre me emociona, porque, né, eu falar de não trabalhar loucamente, de autocuidado, mostra que eu consegui fazer essa trilha também. Cheguei em algum lugar diferente sobre isso. E sempre que eu ensino alguém a reduzir ritmo, a olhar para si mesmo, né, cuidar de várias dimensões da vida, não ser tão workaholic assim, eu falo, uau, não dá para acreditar que sou eu falando isso, né? Eu lembro que esses tempos eu tava com os meninos lá do VidaCast, né, que a gente faz, e falei, ó, gente, qual é o turno da semana que vocês cuidam do casal? Aí eles, como assim? Eu falei, vocês não têm um turno pro casal na agenda de vocês? Eles, não. Eu falei, tem que ter, eu tenho um turno pro casal, eu tenho um turno da semana, que é a agenda riscada, eu e minha esposa. Eles, uau, né? Daí eu cheguei em casa e falei, ó, tô muito orgulhoso, porque eu tô ensinando as pessoas a terem um turno. Exatamente. Então, muito bom, a gente vai fazer um papo super legal e espero que a gente possa tocar as pessoas aí, né, sobre isso, porque no fundo é sobre polarização. A vida polariza demais em algum lugar. Pode ser a loucura da academia, pode ser a loucura do plantão, pode ser a loucura de excesso de cuidado, de proteção dos filhos e tal. Mas é sempre sobre polarização. Se polarizar numa dimensão só, a gente fala que a roda da vida não roda, começa a tropeçar e aí não vai pra frente. Eu posso dizer que esse podcast hoje é só pra mim. Aí você que vai assistir depois, talvez você tenha algum proveito. Mas hoje é especialmente pra mim. Eu que tenho foco muito nessa área do trabalho, então isso vai ser muito bom pra mim. Eu que venho trabalhando muito, é muito penoso pra mim o autocuidado. Ir pra academia todos os dias é quase assim, mas ando conseguindo. Pelo menos eu ando conseguindo ir. Mas é isso, sempre precisando de um apoio externo, né? E o ambiente de saúde estressa muito a gente, né? Ali, quem está dentro do hospital tem o paciente ali nas mãos. Se ele erra por qualquer razão, que seja ela que for, ele pode causar um mal ali para aquele paciente. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado e esse olhar para dentro, né? Então, eu também já trilhei aí essa parte de profissional, assim, de precisar um pouco sair dessa nuance apenas do trabalho para conseguir focar nesse autocuidado. E o profissional da saúde, muitas vezes, ele tem 2 jornadas, né? Tem 2 empregos, ou até 3. E aí, como que é que ele se cuida, né? Fica muito difícil. E aí, então, eu queria saber, assim, ó, nessa grande sacada sua, contar um pouquinho pra gente, né? Assim, como que você chegou a ser terapeuta, o que você fazia antes, né? O que você acha que leva a pessoa, assim, à exaustão, assim, como foi isso pra você, né? Você que só dormia em dias ímpares? A pessoa Foram só alguns dormia... anos aí, foram 3 anos. 3 anos, gente, ele só dormia em dias ímpares. Então, conta um pouquinho, assim, da sua jornada como profissional, como empresário, que você era esse workaholic e que você percebeu que em algum momento tinha alguma coisa que estava ali em descompasso. Maravilha, vou resumir um pouquinho assim, a gente conta umas histórias no meio do caminho, mas eu sempre fui hiperativo, né? Eu sou de 78, então nessa época não tinha toda essa estrutura de diagnósticos possíveis aí de comportamento, mas sim, eu era hiperativo, uma criança hiperativa,
Minha mãe resolveu isso me colocando em todas as atividades do colégio possíveis e imaginárias, né? Então, eu morava no colégio, literalmente, de segunda a sábado. E fazia tudo, todas. Não era assim, aqui eu fazia todas mesmo. Saía de uma e ia pra outra, assim. Então, eu tinha agenda lotada desde 1 ano e meio de idade, assim. E isso me colocou num lugar de fazer muita coisa. Sempre fui muito produtivo, com muita energia. Sempre tive muita dificuldade de cansar, assim, nunca incansável, né? E à medida em que eu fui... E já não dormia desde pequeno, né? dormia... Conta essa história do medicamento, porque eu isso acho bem legal que é legal porque foi o que tornou a sua vida a viver quem você é sem tomar Sim. nenhum remédio, né? Minha mãe me ensinou isso sem querer, no fundo, foi uma decisão dela e que eu levei quando adolescente, quando eu comecei a fase adulta, eu falei, pô, foi isso. Eu tinha 1 ano e pouco, não dormia, demorava 2, 3 dias para dormir. Minha mãe me levou no pediatra, tio Damião, lá, fizeram... ele falou, tem um remédio, né, chama Muricalme, vai resolver, ele vai ficar mais calminho, vai dormir e tal lá, por favor. Mas tem um porém, 1% dos casos, segundo a bula aqui, pode dar um efeito reverso. Minha mãe falou, não, 1%, 99%, né, já dá para você imaginar que Plínio combina mais com 1% do reverso do que com 99% do calmo, né? E aí eu fiquei eu só dormi no 6º dia, foram 5 dias acordado. E aí minha mãe entrou em desespero, tá, e fez um acordo com o médico que cuidou de mim até os 15 anos aí, que era assim, ó, a gente nunca vai dar remédio para ele não ser quem ele é. Então nós vamos... Nossa, isso tocou tão profundamente em mim. Eu achei incrível. Porque a gente toma eu me remédio. arrepio toda vez que eu falo isso. A gente toma remédio para não ser quem a gente é. Pra gente não ser quem a gente é. Que profundo É isso. emocionante isso, porque se você olhar para isso e pensar numa terapia, no autodesenvolvimento, não é o remédio que vai resolver. É você se conhecer, é você entender quem você é você entender o que você precisa, né? Então, hoje, eu tenho aí... Tô com 48, tenho pelo menos 25 de terapia, eu, paciente, né? Na terapia. Alguns períodos parando, voltando, mas assim... Eu me conheço muito mais do que quando eu tinha 20, óbvio. Falta me conhecer um monte, porque a gente se conhece muito pouco, né? Mas assim, eu lido comigo hoje. Eu sei lidar comigo. Eu sei o que eu preciso. Eu sei como que funciona. Eu sei como que dá é certo pra descansar. você. Eu sei como é fazer esporte. O que dá certo pra mim. Não é o que dá certo pra... Não, gente. É como funciona pra mim. Né? Então, quando minha mãe fez essa decisão, ela me deu um norte. Falou, não é remédio. É sobre o que você precisa para ser quem você é. E aí, hoje eu sou uma pessoa que tenho tranquilamente aí... Eu tenho 6 Plínios oficiais na semana. São 6 Plínios vivendo minha semana, né? E vivendo várias dimensões. E de polos que, às vezes, as pessoas falam, não é possível. Né? Não. Então, assim, eu tenho trabalho voluntário, dou aula, escrevo livro, tenho podcast, sou terapeuta, sou industrial, tenho startup. Ou seja, tô sempre fazendo coisas... que são Plínios diferentes mesmo, sabe? Desliga um Plínio e liga outro, é mais ou menos assim. Uau, que incrível. E nessa parte de... eu trago até uma analogia aqui, né? Na saúde, um evento adverso é um dano causado por falha no processo. Que não é decorrente do curso natural daquela doença, né? Na história do Plínio, né, eu soube aqui que você demitia quem te contradizia. Isso acho que é... Conta um pouquinho pra gente, assim, ó. E sobre a pedagogia do espírito, né? Entra aqui como um novo protocolo de segurança para a vida e para a educação, assim. Bacana. Tem chão aí, hein? Quantas horas de podcast? Ó, veja só. Então, assim, eu acho que a primeira maturidade que eu alcancei foi lidar com o contraditório. Eu acho que isso é um problema... bem importante pensando em medicina e tal, né? Eu tenho a história, eu tenho vários amigos médicos, eu sou cercado de médicos, hoje é muito legal. Então você sabe bem como funciona. Não, e assim, é uma fase nova, porque eu não gostava de médico, né? Eu era uma pessoa que, pensa, eu nasci com um problema seríssimo de asma, bronquite e rinite. Então eu vivia no médico. Então o médico representava para mim minha limitação, né? Então, só que eu chegava no médico... Eu entrava a porta e falava, ok, vai ser Aerolins Adtem, 2 inalações e Clenil 3 vezes por dia. Aí minha mãe falava, guri, por favor. Eu falei, mas mãe, todo médico que eu vou do planeta, fui em todos que você possa imaginar. Porque era bem grave o meu caso e minha mãe procurou, tinha acesso e tal. A gente foi nos especialistas possíveis e imaginários e não mudava, porque não tinha o que fazer. Era como era. Então eu tinha uma revolta com o médico. Isso foi melhorar quando eu saí de casa com 16 anos e falei, eu nunca mais vou tomar remédio. Minha decisão foi, aos 16 anos, falei, agora eu vou viver, sair de casa,
né, fui morar sozinho e falei, eu não tomo mais remédio. E aí eu sou a pessoa que toma assim, eu tomo 2 comprimidos no ano, às vezes. Às vezes eu passo o ano inteiro sem tomar nada. Né? Antibiótico, acho que nos últimos 10 anos tomei uma vez. Uau. Então, assim, eu me afastei do remédio, só que eu me aproximei super dos médicos. Isso foi bem legal. Porque o problema não estava no médico. Né? Tava em como eu estava lidando com as coisas e eu estava revoltado, era com a minha bronquite, não com o médico, né? Então, isso foi uma mudança. Mas, tirando esse tema, assim, o que acontece? O contraditório, ele era sempre uma disputa comigo, né? Ou seja, isso é falta de terapia. Não me conhecia, não aceitava ninguém que me contrariava. E em todos os lugares eu sempre assumi muita liderança, né? Protagonismo e tal. A pessoa disse que eu estava errado. Até logo. Na fábrica, perdi várias oportunidades de ter gente competente comigo, no time e tal. Porque essas pessoas falam, olha, Plínio, acho que não... Tá, valeu, obrigado. Então, no fundo, vira uma mediocridade, porque só eu tô certo. Né? E eu acho que fui até os 28, 30, eu fui assim. E quando eu entendi que, peraí, tem algo errado aí, não tô dando conta de tudo que eu acho que dou conta, começa a olhar que talvez você não esteja tão super certo assim. Comecei a lidar com uma questão, porque muito acelerado, sempre achei que tudo que era lerdo era errado. Né? Então, o planeta é lerdo e eu tô certo. Né? Meu primeiro terapeuta falou, Plínio, deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, todo o planeta né, é lerdo. Já entendi. Comparado a você, é lerdo. Eu tava dormindo a cada 48 horas, né? E só você tá certo. Essa foi minha primeira sessão de terapia, esse cara. Ele já faleceu, inclusive, Marcelo. Foi a pessoa que começou a mudar a minha visão de mundo, foi esse cara. Então, a primeira sessão, ele para a sessão e fala assim, entendi. Eu contei pra ele, falei, não consigo lidar, as pessoas são muito lentas. Demora 10, faz pouca coisa, dorme demais, né? Daí ele ouviu uns 20 minutos de Plínio na primeira sessão de terapia da vida e falou assim, então entendi. Vamos lá. A frase foi essa, ele me olhando, eu lembro da cena. Ele falou assim, todo o planeta é lerdo, já entendi, concordo, comparado a você, realmente o planeta é lerdo. E só você é o único ser humano que é certo do planeta. Aí eu fiquei assim, falei, cara, nunca pensei sobre essa isso. ótica. Né? Eu sei que eu tô certo, eu sei que eu tô certo, mas eu não pensei que só eu tô certo. Não tem ninguém acelerado como eu. Aí eu falei, você ainda não entendeu, então vai pra casa, encerrou ali. Vai pra casa, semana que vem você volta pensado sobre isso. Porque você continuava achando que só os acelerados que eram certos. Mas eu só achava que era eu, porque eu não achava ninguém na minha velocidade. Ninguém. É muito raro você encontrar uma pessoa que fazia consegue na ficar até velocidade sem que dormir, eu fazia. né? E eu não dormia. Eu só tomava um banho e seguia sem usar nada. Zero. E zero, bem, né? Zero. E seguindo bem. Normal. Como se estivesse tudo bem. E aí eu comecei a olhar pra isso. Fiz ali uns 2 bons anos de terapia com ele. E ele me mostrou. E foi a primeira vez que eu aprendi sobre alteridade. Que é, peraí, olha... É mais do que empatia, né? Você olha pro outro a partir do outro. Então, não tem certo e errado. Não tem acelerado e lerdo. Tem característica. Até porque acelerado faz muita besteira por ser acelerado. Né? Então, aí eu comecei a lidar com o contraditório e isso mudou bem minha vida, assim. Comecei a entender. Hoje, por exemplo, nos meus negócios, na empresa, eu sou cercado de pessoas de nível de decisão, assim, que toda reunião trazem tudo que tá errado. E eu preciso, se a pessoa não conseguir enxergar que eu tô errado, ela não serve para trabalhar comigo. Porque eu já sei o que eu sei, preciso que alguém que saiba o que eu não sei. Sim, né? mudou Então, completamente o contexto. Agora, e né? na verdade eu acho que essa é a terapeutização, que é a gente lidar com o contraditório. Né? Ou seja, quando você entra em terapeutização, que a gente fala que você tá num nível de reconhecer o outro, reconhecer a outra verdade além da sua, você tá pronto para interagir. Aí vale para relacionamento, para pai e filho, para irmão, para sócio, para paciente, para médico, para enfermeiro e médico, que não deve ser muito fácil, né? Não. A gente sabe, eu não vivo esse mundo de perto, mas já imagino que tem vários amigos, né? Tanto enfermeiros quanto médicos. Então, eu acho que o contraditório é um dos desenvolvimentos importantes da terapia. Se você aí, ainda não lidou com o contraditório, ai, viu? Ou então escuta, né? Tem aquela. Eu conheço muita gente que tem um perfil assim, ele tem aquela ideia como verdade e você traz um outro ponto de vista e ele não aceita. Ele não abre nem para a possibilidade de que existe uma outra verdade. Sim,
tem os níveis, né? Tem eu ia te perguntar isso. Você acredita nisso, que a verdade tem níveis? Que ela tem várias faces? Tem os níveis da pessoa que se acha verdadeira. Ó, coisa assim. Os níveis são assim. Então tem aquela pessoa que é arrogante. Eu me acho super verdadeira. Sim. Que bom, né? Vamos lá. Pode falar, pode. Não, mas tudo bem. Pode bater em mim mesmo. Não, pense assim, ó. Você pode se achar o que você quiser. Essa acho que é a grande sacada da terapia. O importante é você se achar alguma coisa. Tem gente que não consegue nem se achar ainda. Né? Acho que é um bom começo, né? Então assim, ó, o que eu acho? Tem a pessoa que é arrogante, né? Eu sei porque eu fui muito arrogante por muito tempo, eu ainda sou, mas eu tenho uma arrogância terapeutizada. Eu também. Né? Então, assim, eu sou arrogante, ponto final, é uma característica minha. Agora, o que eu faço é, a minha arrogância não passa por cima de pessoas há muitos anos. Então, isso já é um nível de gestão da arrogância, né? Mas eu sou arrogância, eu sou foda, eu estudo pra cacete, eu realizo pra caramba, sou bom. Isso é arrogância. Agora, ela tá lidada e ela tem um nível de terapeutização que eu não saio atropelando todo mundo. Sim. Bom, então tem um primeiro nível que é assim, a pessoa é arrogante e sabe que tá certo, independente de estar certo ou errado, e todo mundo tá errado. Esse é o primeiro nível. É o pior nível. Esse nível, eu nem convivo com gente assim mais, gente. Desculpa aí. Né? Assim, não dá nem... eu também não dou conta de Você tem que escolher, né? Tem gente que eu já não convivo, assim. Já é escolha. A gente já tá nessa fase a minha arrogância permite não conviver com gente desse nível de arrogância. E se for parente, pode também? Pode, claro. Você só liga no aniversário. Arranja um compromisso no dia do aniversário e viaja. Super importante. Pronto. Que incrível. E se for marido, só separar. Não tem problema. Se for irmão, beleza. Nasceu na mesma casa, já tá adulto, pronto. segue a vida. Muda de cidade. Se for pai e mãe, beleza. Dá uma força, contrata um cuidador. Tá tudo bem, gente. Não tem que ficar preso a nada. E nem ninguém é obrigado a nada, né? Não, eu acho que essa é uma outra... Essa é uma premissa da vida, né? Isso aí, você faz o que você quer. Isso é o que eu, né? Fazendo o gancho aí, eu escrevi esse livro aqui, ó, Educação e Autodeterminação. Que lindo. Então, esse é seu, inclusive. Tá? Pode aproveitar. Obrigada. Depois eu vou te Que escrever lindo. uma dedicatória. Nossa, eu quero uma dedicatória. Olha que lindo, gente. Desse papo aqui para eu escrever uma dedicatória mais íntima. Uau, que incrível. Obrigada. O ensaio, a pedagogia do espírito. Então, o que eu falo aí, né? Eu trago uma proposta de atualização da educação, das relações, né? Então, esse primeiro livro, vai sair o segundo, tá no forno já. Uau. Esse primeiro livro, ele é voltado para a educação dos filhos, dos alunos e tal, mas ele provoca a gente a pensar como eu posso me educar para educar. Então, ele é sobre a autoeducação. E que tipo de educação seria essa? Seria... Sobre tudo. Sobre tudo? Ou seja, do desenvolvimento pessoal humano mesmo, né? Então, qualquer educação, né? Então, ele é tão... Da forma como tratar o outro, educadamente. Para além disso, é assim, como que você vai viver, né? Então, pense assim, eu parto de um princípio que você começa com uma crise que toda vez... Eu fui uma criança bem desafiadora, assim, né? Dá para imaginar, né? Com 11 anos, eu sento com meus pais... Falo, gente, preciso de uma reuniãozinha aqui, né? E falo, gente, eu gostaria de informar que a partir de hoje, nenhuma ordem nessa casa vai ser dada sem justificativa. Né? Foi a reunião com 11 anos. Normal, né, gente? Todo mundo fez isso, não? Não? Pronto. Aí meus pais reagiram, provavelmente da melhor maneira possível que eles tinham, mas que foi péssima, né? E eu falei, não, é o seguinte, ninguém me comprou na feira. Eu sou um ser humano e eu preciso de explicação. Eu vou fazer aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, eu vou falar o que acho que faz sentido. Bom, e aí começou a guerra, foi até aos 16 anos, que foi quando eu saí de casa. Mas essa foi minha declaração de guerra aos 11 anos. E encerra aos 16 quando eu saio de casa e vai se resolver lá pelos 25 quando a gente começa a lidar de adulto para adulto. Por quê? Porque a educação, a transferência não respeita a criança, de educação, né? Não respeita. E aí a gente como adulto também não respeita. Por isso que eu trouxe esse tema que assim, essa arrogância nível 1 é a falta de respeito. Por exemplo, se eu vou usar esse exemplo, sempre falou que eu podia, né? Uhum. Se eu sou médico e trato um enfermeiro rebaixando ou passando por que cima... acontece e a gente muito. vê isso várias vezes, né? Eu tô tendo falta de educação, né? Eu tô tendo arrogância, eu tô passando por cima da pessoa, né? Se fosse tão bom o suficiente, não precisava do enfermeiro. Sim. Né? E vice-versa. Então, assim, eu acho que cada um com as suas habilidades, cada um com as suas posições, cada um dentro do seu quadrado. cada um dentro do seu, né, do seu quadrado, vou usar sua fala. Então, assim,
Isso é a educação. O que é a autodeterminação casada com a educação? É quando você decide a partir de você mesmo, não do coletivo. Então é quando você começa a agir baseado em você. Mesmo então, sendo diferente, mesmo né? sendo. Porque eu acho que é o Na mais verdade, difícil. esse é o desafio. É. Nem o mesmo. Sendo, É meio que para você que destoa das toda vez, pessoas. E é muita crítica. E agir como coletivo é ser igual a todo mundo. Não é ser indivíduo. Então a gente começa falando aí de Jung, né? Que fala de individuação, tal, da psicologia analítica, que é como que você começa a agir por si próprio, vem para a ideia de autodeterminação, que é o que eu trago no livro, que fala de Adenauer Novaes, que escreve sobre a psicologia do espírito, tal, que a gente estuda, e de alguma maneira a gente vai para um lugar assim, como que você decide a partir do que você quer, né? Então, quando eu, com 11 anos, falo para os meus pais, olha, gente, ordem agora é com justificativa para eu ver se serve para mim. Eu estava demonstrando autodeterminação aos 11 anos. Sim. Né? Quando meu pai Já falava... era um nível de maturidade. De autodeterminação. Ou seja, olha, gente, eu quero autonomia porque eu não vou seguir ordem que não faça sentido. Né? E aí, de várias maneiras. Por exemplo, meu pai falava assim, eu lembro de uma cena bem interessante, que era assim, pega o chinelo para mim. Os pais fazem isso com as crianças. Pega o chinelo ali pra mim. Aí eu tava sentado, ele sentado, e eu que pego o chinelo pra ele. Gente, isso era em 84, 85. Tinha muito mais ainda do autoritarismo na educação. Hoje já é... Talvez seja, né? Ainda é assim às vezes. Né? Aí eu olhava pra ele e falava, tá com algum problema nas pernas? Gente, ó, eu tô sentado... Eu tinha que fazer um podcast com os seus pais pra eles contarem como é que foi cara, isso daí, eles dão conta. Ó, pense assim, eu sentado, uma criança de 9 anos, um adulto, né, 9, meu pai devia ter uns 40 e poucos, por que que a criança tem que levantar pra pegar o chinelo? Daí eu falava, tá com algum problema na perna? Pega o chinelo pra mim, menino, deu. Mas comprou na feira, eu sou o escravo, é isso? Já que a primeira possibilidade de ele estar com alguma dificuldade motora e tal, não era a realidade. Aí ele vai apelando. Você então, nunca assim, ouviu, não? Porque você é mais jovem. Não. Daí ele fala assim, eu que mando. Eu falei, mas onde que tá escrito que você que manda? Aí entra no padrão, que até hoje, infelizmente, acontece, que é, mas eu que pago as contas. Enquanto você estiver aqui sobre o meu teto... É, isso. Aí eu passei anos rezando pro meu pai perder dinheiro. Olha que loucura. Olha que errada. De verdade? De verdade. Eu torcia pro meu pai ficar pobre. Falei, um dia que ele ficar pobre, será que ele para de querer mandar? Olha que maluquice. Uau. Né? Então você pega seu filho, manda nele loucamente. Então a minha discussão E às vezes sobre nem aos educação... filhos, por exemplo. Na minha casa eram as minhas tias. Pronto. Vai buscar um copo de água pra mim. Aí todo mundo sentado na... Eu ia buscar água, mas eu pensava assim, por que sou eu que tem que buscar? Poxa, Olha, eu vou... Quando o negócio esquentava, eu tinha que pegar água, eu ainda derrubava quando eu chegava. Tropeçava, falava, nossa, viu, eu não tenho habilidade pra pegar água. Porque é dissimulado, que é uma característica que eu tinha boa quando era criança. Não. Fala, pô, você viu, é melhor você pegar, você é adulto, tem mais jeito com... Né? Eu acabei de quebrar o copo, Não acredito. Fui desafiador quando criança. Fui vários. Minha mãe conheceu bombeiro, polícia, tudo... Todo mundo. Graças às minhas habilidades, Gente, várias histórias boas aí. Não, muito incrível, assim, eu queria... Teve uma fala sua, agora a gente falou tanta coisa que eu não sei se eu vou lembrar, mas me lembrou muito... coisa, lembre que eu perco o foco, né? Então, não, bom você anotar de onde a gente saiu, porque a gente vai começar falando de cenoura, terminar falando de furacão. Você falou que... sobre as falhas, né? A pessoa que tem uma velocidade muito rápida, a chance dela falhar é muito grande. Sim, com certeza. Né? Eu faço muito mais coisas e erro muito mais coisas também. Isso, sobre isso. Porque um evento adverso que eu causei quando eu era técnica de enfermagem, que foi fazer uma medicação errada, né? Todo mundo aqui já ouviu, que participe e acompanha do podcast, foi o meu primeiro episódio que eu falei. Eu quase matei uma criança de 2 anos fazendo uma medicação errada. Porque eu não li a linha de baixo. Aí tem vários fatores, né, que eu falo sobre isso, sobrecarga, a menina durante o dia colocou o horário errado, o médico prescreveu para o dia depois e que não poderia, então teve muitas coisas. Só Sim. que eu ali na falha, e aí eu descobri o TDAH já na vida adulta, depois de um acidente de carro, né, que é normalmente quando o adulto descobre que ele tem algum problema, né, na fase adulta, no acidente de carro, e foi muito difícil para mim lidar com isso, e ver você falando assim com uma forma tão tranquila é inclusive inspirador, assim, né, porque eu tomei remédio por muito tempo nesse sentido, para mudar quem eu era.
mais Sim. ou menos isso. Então, isso foi uma coisa. E eu penso muito sobre quantos profissionais de saúde não erram por um TDAH que eles não conhecem. Porque assim, ó, e aí você sabe que você precisa ter hábitos muito bem controlados e para você contornar todas as consequências que existem desses esquecimentos, dessa velocidade que é muito rápida, porque é isso, uma pessoa, quando você está fazendo alguma coisa, você está lá olhando a prescrição de medicação, você tem um monte de remédio para fazer, você leva todos eles dentro de uma bandeja e você vai lá fazendo o paciente, o risco de você errar é muito grande, Sim. né? O pessoal do noturno que dorme só um pouquinho de horas, já fica ruim. No seu caso, eu não sei, Virado, né? né? No meu caso Virado. daria No seu certo. caso, daria certo, mas no caso, né, da maioria, não. Então, isso era um ponto que eu queria falar para você sobre isso, assim, sobre a questão da velocidade, né? Que Sim. erra muito mais. E queria... Pode comentar o que você ia É falar. importante, eu penso assim, nesse aspecto, né? Isso é uma autopercepção, né? A gente falou um pouquinho sobre isso nos bastidores ali. Então, assim, quando eu começo a me conhecer, eu entendo para onde eu vou, quais são minhas habilidades, o que eu posso, o que eu não posso, quais são minhas limitações, né? Aí é o nível 2 da arrogância que eu falei, que é o arrogante que sabe que tem limitação. Então, eu sigo arrogante, mas eu já sei que algumas coisas eu não dou conta. Então, começa um nível de terapeutização inicial aí. Entendi. Né? Então, assim, eu já não sou o sabe-tudo, mas eu sou arrogante ainda. Esse é o nível 2. O nível 3 é quando eu respeito o outro. Então, eu sou arrogante, sei, em função de eu saber que eu não sei tudo, eu passo a respeitar as pessoas porque elas sabem o que eu não sei. Aí vira um arrogante terapeutizado. Prazer, Plínio. Muito prazer. Entendeu? Então, isso Entendi. os níveis da arrogância. Agora, quando a gente fala de atenção, bom, eu sou de uma época que os diagnósticos não eram tão estruturados como hoje, então eu sou uma pessoa que foi diagnosticada como hiperativo, Uhum. né? Então, o que fazia com gente hiperativa? Ou dava remédio ou enchia de tarefa. Ocupa o menino, né? Ocupa o menino. Exatamente. E aí, sim, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo esse ocupa o menino. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, tenho 4 pós, não paro de estudar, 3 empresas, uma tarefa, trabalho voluntário. Ou seja, sempre fazendo muita coisa. Agora, escolhendo o foco também, né? Eu, com 18 anos eu estava fazendo 2 faculdades, né? Uma de manhã e uma de noite. E aí eu assistia Jô Soares, né? Não sei se você Uhum, já. só que era 1 da manhã, acabava esse Era. negócio. E a aula começava às 7. E aí eu sempre acordava e falava, pô, mas por que eu fiquei assistindo esse Jô Soares miserável, né? Aí eu falei, quer saber? Um dia eu dei um chilique e falei, quer saber? Vou dar minha televisão pro porteiro. Não vou mais ter televisão. Daí, quando foi 1h30 da manhã, acabou o Jô Soares, eu peguei a televisão, desinstalei tudo, televisão, videocassete. Ô, seu Zé, presente. Ele, o que aconteceu? Eu falei, não quero mais televisão, o senhor falou que a sua tava mais velhinha e tal. Tá aqui, ó, videocassete, televisão, presente aí de Natal antecipado. E eu, desde então, eu nunca mais assisti uma TV aberta. 30 anos sem assistir uma TV aberta. Uau. São atitudes, né? Que faz com que Escolhas, você... na verdade, né? Eu acho que Escolhas. escolhas é melhor que atitude, né? É escolha, é assim, não vou perder meu tempo com isso. Aí cabe na minha agenda tudo que eu faço, porque não tem meu tempo. Não tô criticando a TV, quem assiste, eu tô falando assim, ó, pra mim, né? Que se eu, no nível de hiperfoco que eu faço, em função do que, né, hoje a gente pode chamar de TDAH, mas eu não tenho esse diagnóstico, não trato isso dessa forma, eu trato com a minha agenda. Se eu começar a assistir uma série, eu assisto os 200 capítulos. Eu vou ficar 3 dias ali. Eu vou acordar e vou dormir 3 Enquanto dias não acabar, depois. você não vai parar. Eu nem durmo. Não levanto pra comer. Eu tenho essa condição fisiológica. Eu tenho essa Então condição eu não também. posso fazer isso, entendeu? Eu consigo ficar 6 horas parada, sentada no computador. Eu só vou levantar na hora que eu terminar um trabalho. E aí eu te pergunto, tem tanta gente que começa e não consegue terminar. O que te motiva a terminar? Ó, eu tenho muitas janelas abertas, tá? Eu uso um programinha que chama To-Do List, né? Aí eu entro em uma call assim e vou compartilhar o To-Do List com o que eu tô fazendo na reunião. Ontem o cara olhou assim, apareceu no cantinho e falou, você tem 528 tarefas, Plínio? Eu tenho 528. Ontem eu tinha 528 tarefas no To-Do List. Ali tem toda a minha vida. Tem o trabalho voluntário, o livro. Todas as áreas. Todas, porque eu Dos controlo, 6 plínios, na dos verdade, 6 né? plínios. Eu falei, divida por 6, já dá 90. Né? Então, assim, eu sou um Plínio que administro muitos pratinhos rodando. Uhum. Como que eu termino? Eu escolho o que eu vou terminar por dia. Saca? Não é assim, estratégia, né? é gestão só. Não é porque eu gosto de terminar, eu gosto de abrir.
Gosto de abrir janela, gente. De abrir projeto. Né? Eu viajo a trabalho, eu volto com milhões de ideias. Eu vou para uma feira, né? Qualquer feira assim, de negócios, os negócios que eu tenho, eu volto assim, nossa, milhões de projetos. Então, que eu hoje... A equipe pena para colocar em prática. Não, eu nem ponho tudo, eu vou só, sabe assim, porque não dá, é muita loucura. Minha vida não desacelera nunca se eu fizer isso. Né? Eu tenho gostado de desacelerar. Agora pega esse desacelerar e leia com Plínio, né? Então, desacelerar Plínio, gente, né? A pessoa que achava que eu brinco isso, eu te falei, né? Eu do veleiro. Parei de trabalhar na sexta porque um amigo meu, e ele tinha um veleiro, falou, Plínio, sexta-feira eu tô no veleiro. Falei, uau, vou parar de trabalhar na sexta, né? Daí, parar de trabalhar na sexta, eu montei o consultório, abri 2 startups e assumi mais um trabalho voluntário no final de semana. Parei de trabalhar na sexta. Né? Então, assim, não vou mais para fábrica 1 na sexta, mas vou para 2, para 3, para o consultório. Né? Então, não vou... Imagina eu deitado num veleiro observando as ondas do mar, né? Não consigo me ver assim. Então, eu sou acelerado mesmo. E, efetivamente, eu termino as coisas porque eu defino o que eu vou terminar. Então, eu acordo, tem na minha agenda o que eu vou terminar hoje, ponto. Eu sou bom de terminar, eu tenho hiperfoco. Eu pego e termino. Mas não é assim porque, nossa, eu preciso terminar uma tarefa. Não, eu preciso abrir tarefas. Preciso fazer várias coisas. Né? Se você me convidar para inventar... Eu conheço uma... É um perigo, eu te conheci hoje. Eu conheço uma pessoa, pode saber que vem um projeto. Eu conheço uma pessoa do projeto. Não, eu já pensei de pedir para você escrever um capítulo do meu livro de Olha TDAH. Aí, já vai... Sabia, não tem? Gente, não tem. Ó, pra você ter uma ideia, minha esposa fez um acordo comigo. Uma vez. Tem uns 15 anos. Toda reunião que eu ia, eu voltava com uma função na reunião. Tipo reunião de associação. Então eu era presidente não sei do quê, secretário não sei das coisas, associação comercial, Sei. associação dos empresários, associação dos tratadores, não importava. Toda reunião que eu ia, eu voltava com cargo. Aí um dia ela falou assim, ó, chega. Parou. A gente fez esse acordo, foi bem legal. Foi uma discussão séria, uma DR. A partir de hoje, você só vai em reunião pública, assim, de gestão pública e tal, se você prometer que você não volta com função. Porque eu era fundador da associação comercial de não sei o quê, de não sei das quantas. Secretário, não sei do quê, tesoureiro, sabe assim? Então, sempre assim. E aí, desde então, nunca mais peguei nenhuma função. Tem quase 14 anos isso. Uau. Eu não sou mais nada de associação nenhuma. Eu sou Plínio das coisas do Plínio. Entendi. Foi super útil. Tem uma esposa que lhe enquadra de vez em quando, que faz bem. E como que é, assim, para ela conviver assim com vocês? Já tem muito tempo, né? A gente tá fechando 20 anos já de relacionamento. Uau. É meu segundo casamento, né? Acho que isso é legal falar. Eu tive um primeiro casamento que era a minha oportunidade de equilibrar, porque era uma pessoa de cultura japonesa. Imagina que massa, né? Eu nessa aceleração e uma pessoa japonesa, né? Tipo, super legal. Era a minha oportunidade. Mas eu não dei conta. Não dei conta. Era muito planejado, muito tranquilo. Mas era nascida no Brasil, ou não? Nascida no Brasil, filha de japonês. Aprendi um monte. Foi uma fase que eu aprendi muito com a família dela, tal. O pai dela me ensinou um monte, né? Um japonês incrível, assim. Aprendi muita coisa com ele. Muita coisa que eu ganhei de organização, de redução de velocidade, de pensar antes de fazer, eu aprendi com o contato com essa família. Foram 7 anos. E a mãe da minha filha também, né? Tem uma filha que tem 23 anos hoje. Então, foi muito legal. Pra mim, eu tenho que voltar a nascer no Japão pra dar uma equilibrada nessa maluquice, assim. Com certeza é um planejamento. Então, bom, são 20 anos, eu acho que é de amadurecimento, né? Eu sempre falo que o relacionamento funciona quando os dois estão na terapia, né? Tem que ser terapeuta. Tem os dois. Né? Porque não adianta só um, né? Tem que ser terapeutizado. Não vai terapeutizar o relacionamento. É um e outro. Não adianta só um também, porque só serve para separar quando o outro fica para trás. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Tá na terapia, sua esposa... E daqui a pouco... Vai dar ruim. Já deu ruim, Porque você começa a lidar com a vida de forma diferente. Né? E qual que é a questão? Normalmente, né, se a gente pensar em psicologia analítica, a gente busca o oposto. Então, a gente casa com a oposição, a gente casa com o que está na sombra, né? A gente busca, né, os opostos se atraem. Isso é real, gente. A psicologia analítica fala isso. Porque a oposição está guardada na sombra do inconsciente. Então, quando eu estou casando com alguém, eu estou casando com alguém que é a projeção daquilo que eu não dou conta. Né? Do que eu não tenho, né? Do que eu não tenho. E aí, como que você lida? E o grau de maturidade no relacionamento é quando um integra a sombra do outro.
Então, eu tô nessa fase do relacionamento. Hoje ela é quem eu era e eu sou quem ela era. É uma loucura. Porque agora eu falo, agora que eu não sou mais maluco assim, você vai virar maluca? Vai, por quê? Porque ela tá integrando uma oposição e eu a dela. Então eu sou a pessoa que fala, sério que você vai trabalhar domingo? Né? Sério? E ela fazendo reunião domingo, 9 da noite. Aí eu falo, porra, sério, domingo? É dia de ficar mais tranquilo e tal. Ou seja, vivendo as oposições, né? Acho que isso é a maturidade. Isso serve para relacionamento, serve para sócio, serve para filhos. Ou seja, quando você começa a integrar o oposto do outro, tem a ver com aquilo que eu falei do contraditório, né? Você começa a ver o contraditório e entender a importância de trazer isso para o equilíbrio, e aí o relacionamento vai amadurecendo. E todos os relacionamentos, né? Isso acho que não tem... Assim, psicologicamente falando, a pessoa que a gente escolhe para conviver, normalmente tem características nossas que estão na sombra. Sim. E com o tempo, se amadureceu a relação e as pessoas, isso vai trocando de papel. Um vai assumindo o contraditório do outro, tal, e se equilibra. É porque a gente está falando de relacionamento entre marido e mulher, mas também tem um relacionamento, por exemplo, nas relações no trabalho, né? Que a maioria das pessoas passam quase mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. Então, o que você falaria, assim, para as pessoas que estão com dificuldade ali no seu dia a dia de relacionamento? Porque, assim, ó, na saúde tem muito conflito, né? Não sei se é porque, pelo menos na enfermagem, tem 80% só mulheres. Mas eu acho que nem é. Você nem acha que... Sabe Porque o pessoal usa muito essa piadinha, Sim, né? sim. Porque tem conflito, mas vamos lá. assim... Não, mas conflito do tipo de a gente ficar sabendo que uma tá batendo na outra Sim, no corredor. sério, grave. Não é conflitinho, entendeu? Entendi. Puxando crise, né? crise mesmo, um puxando o tapete do outro, assim... Eu vejo assim, primeiro, eu tenho uma perspectiva de uma lógica de espírito reencarnacionista, né? Uhum. Então, assim, a minha visão de mundo é que a gente é um espírito que reencarna várias vezes e vai vivendo personagens. Então, dentro de uma mulher sempre tem um homem, dentro de um homem sempre tem uma mulher. É a ânima e o ânimos ali, né? Então, assim, né? então, por mais que a gente esteja externando aqui o Plínio, né? Gênero masculino, vivendo como homem e tal, mas tem uma ânima guardada aqui dentro que eu preciso entender e compreender e lidar. Né? Então eu saio um pouquinho desse lugar, porque é mulher e tal. Tudo bem, ela tá com característica mais feminina e tal. Mas tem mulher que é muito mais de característica de ânimos, assim, ou seja, as características de disciplina, de regra, em vez de ser a característica de acolhimento, tal, que seria do feminino, né? Uhum. Então, para além disso, as relações, na minha opinião, partem, e aí um pouquinho do que eu falo também no livro, assim... Educar-se para educar é educar-se a partir das relações. Porque eu vou espelhar no outro, eu vou projetar no outro. Quando a gente fala de Jung, né, de analítica, a gente fala assim, ó, aquilo que te irrita no outro tem em você. Sim. Você não conhece, mas tem em você. Não, Plínio, impossível, isso não tem em mim. Tem, porque lhe irritou. Se lhe irritou, se mexeu com você, que é seu. Tocou num complexo que é seu, né? Num complexo psicológico que é seu. Ou seja, tem algo na sua mente, na sua história, seja dependente do que cada um acredita, dessa vida, de outra vida, mas nas suas características psicológicas que estão no inconsciente, que fechou com aquilo. Então, por que aquilo lhe irrita? Como que você vai integrar aquilo para que não lhe irrite mais? Não quer dizer que a outra pessoa não é. Ela é também, senão não te irritava. Mas se lhe tocou, se lhe moveu, se mobilizou em você essa irritação, é seu, né? Então... Aí, qualquer relação é uma relação de educar-se, né? Saca? Porque aí ela vai perceber o que irrita nela no outro e vai ver nela para ela poder se trabalhar. Isso seria incrível, né? Se fosse assim. Mas, na verdade, a gente sai de voadora em quem te irrita, né? Sempre é o outro, né? Porque isso é um problema grave que a gente não cresce enquanto a gente terceirizar. Se eu ficar terceirizando, eu não cresço. Então, pense assim. Bom, por exemplo, eu acelerado, irrito as pessoas, porque eu sou acelerado demais. Uma pessoa que se irrita com alguém acelerado, onde está o acelerado dela? No inconsciente. Não quer dizer que eu não sou acelerado, eu sou. Agora quer dizer que ela precisa pensar em o que ela quer em relação a ser acelerada. E não quer dizer que eu tô certa e ela tá errada. Quer dizer que o acelerado dela tá guardado em algum lugar. Ou talvez está mostrando para ela alguma área da vida que ela tá precisando dar uma acelerada e ela não tá conseguindo, não tá querendo enxergar. Não necessariamente, porque isso seria, assim, meio que predição. É mais pensar assim, ó, é uma característica sua que você guardou, tá no inconsciente. Então, assim, olha, ser acelerado tá guardado. Você manifesta uma pessoa mais devagar por algum motivo.
Se você for pra terapia e aprofundar isso, você vai entender por que você desacelerou como ser humano. E vai entender por que você guardou o acelerado. Quando você entender isso, você integra o acelerado que tem dentro da pessoa. Não é aprender com o Plínio ser acelerado. É tirar de dentro da pessoa lá que achou o Plínio irritante por ser acelerado, o ser acelerado. Todo mundo tem os dois. Né? O Jung chama isso de enantiodromia, uma palavra super linda. Né? Que é esse equilíbrio dos opostos para que o consciente funcione. Então, se eu tô acelerado demais, tem um Plínio mega monge guardado. O meu tá bem guardado. Bem no fundo. Bem no fundo. Mas eu dou conta de ser monge para lidar com problemas, por exemplo. Uhum. Né? Eu dou conta de ser monge. Eu fiz um esporte por muitos anos, né? Que é um esporte super difícil e tal, que eu tive que passar por situações de limitezinho da vida ali. Eu dou conta de ser esse monge para seguir sobrevivendo ali até terminar a corrida, entendeu? Então, tem um monge guardado numa pessoa extremamente acelerada. A questão é como que essa pessoa lida com esse monge sem se irritar. Porque eu passei 20 anos criticando o planeta inteiro porque era monge demais. Ó com quem eu caso. Eu caso com uma pessoa de uma família japonesa, né? Que você tinha que perguntar de manhã para a resposta vir de tarde. Diga aí, gente, você que tá aí me assistindo. Imagina, né, eu, nessa velocidade que você já deu para perceber como que funciona. Perguntar de manhã para a resposta vir de tarde. Né? A pessoa fala assim, ó, não, quando eu era adolescente com meu pai, eu pedia para ele na quinta para saber se eu podia sair no sábado. Ele me respondia no sábado de manhã. Gente, se eu perguntasse pro meu pai se eu posso sair na quinta para sair no sábado eu nem lembrava que eu queria sair. Já tinha passado, né? Foi. Então, é característica. Sim. Né? Então, o que eu tava procurando? Uma oposição. Né? Uma pessoa extremamente... Imagine eu, acelerado, sem terapia, com 18 anos de dia, isso é uma maravilha, né? Nossa, que medo. Eu queria trazer um pouco aqui também, voltando à autodeterminação que a gente falou, e peguei um gancho aqui que eu lembrei que a gente falou, que você falou e muito me interessou, que é esse sair do coletivo, né? E você ter autodeterminação. E eu queria trazer esse ponto do tanto que é desafiador você ser quem você é, destoando da sociedade, destoando do que todo mundo julga e fala que é certo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu exonerei do meu concurso, né? Como enfermeira, é o melhor concurso do Brasil para enfermeiro. Morava esse concurso eu passei em Brasília. Então, lá em Brasília, você só tem o quê? Concursado. Inclusive, a maioria dos meus amigos que estão lá até hoje são concursados. Pedir pra sair. Então, eu tive que ficar sem falar com ninguém por 1 ano e meio. Sem falar com a minha família e com os meus amigos. Porque até eu vi que eu ia passar fome, que eu ia morar debaixo da ponte. Pelos meus colegas concursados, né? Eu ouvi. Mas foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Foi destoar. Ter essa autodeterminação e destoar, né? Quantos profissionais de saúde hoje estão insatisfeitos, assim, dentro das instituições de saúde e já são péssimos profissionais, né? Imagina. A pessoa já não quer mais aquilo. Com certeza. E tá lá porque o coletivo tá empurrando. Isso. Né? Ó, isso é bem importante, é romper com o coletivo, né? Romper com o pensamento coletivo. Não é para ser transgressor. Às vezes vai precisar ser transgressor. Né? Mas não necessariamente. O que acontece é não fazer o que todo mundo faria, né? Não agir conforme todo mundo, né? Então, a autodeterminação, ela pressupõe que você escolhe a partir do que é bom para você, a partir do que você sente, a partir de onde você quer chegar, a partir de algo que faz sentido para você, né? Mas aí tem várias questões para você lidar. Primeiro, a cultura. Né, que é uma coisa mais ampla. Segundo, a cidade. Você falou Brasília. Pô, como que você vai sair de um concurso em Brasília? Né? Terceiro, a família, os parentes, né? Todos. Depois, a pessoa com quem você convive mais próxima. Companheiro, pai, mãe, a primeira linha de família, assim, né? Que tá mais no dia a dia, dependendo da idade e tal. E aí, você vai ter que lidar com uma questão que é dentro de você. Todas as suas crenças, todos os dogmas. Eu ia falar isso, as crenças. Tudo aquilo que você tem como verdade absoluta, né? As questões de religião, que são críticas nessa hora também. As questões do feminino e do masculino,
né? Porque tem um peso muito grande ainda na sociedade, né? Os lugares, né? O lugar da mulher, o lugar do homem e tal. Então, isso tudo, e aí quando eu provoco a ideia de educação e autodeterminação, é para você ensinar a criança, de alguma maneira, que é um ser humano que já vem com uma história, na minha visão, né? Porque tá reencarnando, nascendo de novo e tal, mas começou do zero, essa personalidade que tá nascendo ali, a ter autonomia para quando chegar na vida adulta, conseguir se autodeterminar, conseguir caminhar em direção à autodeterminação. Por quê? Porque a gente foi educado para ter autonomia zero. A gente foi educado para obedecer. Vou dar um spoiler, né? Eu tô escrevendo 2 livros agora, né? Então vai lançar um em seguida o outro. São os 3 aí que estão... Um já tá rodando e um dos livros que eu tô escrevendo é A Não Obediência como Caminho para a Autodeterminação. Então, o que eu tô propondo? Ó, spoilerzão, hein? É exclusivo. Uau, exclusivo. Ó, nós precisamos educar nossos filhos para não obedecer. Acho que não vai vender o livro, mas daí eu dou para todo mundo, não tem problema. Não tem vende, problema. Né? Eu vou comprar. Eu vou doar, é um livro de doação, Ou seja, nós temos que mudar o modelo. Você não pode ensinar alguém para obedecer até o os tempo todo, porque 18 e quando ficar ficar adulto fala, se autodetermine. Pare de obedecer. Tome as suas próprias decisões. Pare de obedecer, Imagine que loucura. Você não deixou ele tomar decisão nenhuma, ele obedeceu enquanto estava sob seu teto. E aí agora é hora de ir embora para a vida. Agora ele tem que obedecer quem? Entendeu a loucura? Então, ele tem que decidir sozinho. Imagine, ele obedeceu. Tem gente com 35 anos obedecendo outros pais até hoje. Né? Não, tem gente com 50, 40 obedecendo até hoje. É sobre isso. Então, assim, quando a gente fala de autodeterminação, a gente está provocando para uma ideia que é faça suas escolhas. Primeiro, se libere do coletivo e segundo, olhe para aquilo que trava você a partir de você mesmo. Aí vai ter que ser terapia, conhecer a história, conhecer suas crenças, revisar suas crenças filosóficas, psicológicas, religiosas, né? Então, aprender a aguentar críticas, caminho, né? A questão toda é que quem se autodetermina deixou de validar o coletivo, então a crítica não chega. É antes disso a crítica, entende? Então, assim, o caminho para a autodeterminação é de resiliência, porque você é o diferente. Né? Ó, eu sou vegetariano, tem 23 anos. Né? Minha família é do sul, churrasco todo final de semana. Meus tios médicos, vai ficar doente, menino, pelo amor de Deus, né? Comer carne, que tá maluco, não tem, né? Beleza. Tá tudo bem, tem uma dieta que me atende, tem... Mas e para você explicar toda vez? Piadinhas de vegetariano, né? Não sei. Então, assim, você precisa... É um exemplo simples, né? Tem desafios muito maiores de ser diferente, mas esse é um exemplo simples, meu hábito alimentar. Mas destoa tanto que a maioria dos lugares que você vai, se você, dependendo do lugar que você for, não vai ter o que você comer, assim. Daí eu falo pro cara, prepara uma salada aí, sem carne, E só. Daí a pessoa fala, frango pode? Eu falei, não, frango é carne. Aí tem várias... Esse é um assunto bom, cheio de piadinha. Você aprende, você treina. Você treina. Mas assim, então, fechando, autodeterminação. É quando você escolhe a partir de si mesmo e sai das crenças coletivas. Que crenças coletivas são essas? Ó, você falou um bom exemplo. Eu tenho um amigo médico que decidiu parar de ser médico e ser terapeuta. Cara, ele falou, Plínio... Do A ao B, todo mundo... pensa que ele é louco. Você é maluco? Não, gente, não faz sentido pra mim. Fui médico durante, acho que 12 anos, 15 anos. Não quero mais. Não quero mais. Se preparou, foi estudar psicologia, tal, terapeuta, incrível, feliz, contente, cuida das pessoas com a mesma habilidade, né? E não é mais médico. Né? Aí, sim, ele falou, sim, baixei, minha renda diminuiu metade, mas eu tenho vida, é outra pegada. Ele virou a chave. Mas ele abriu mão de medicina, gente. Depois de especialização, abriu mão. Tanto estudo. Aí, essa é uma coisa que a sociedade cobra, né? Você abriu mão de um concurso. Né? E aí, que loucura é essa, abrir mão de um concurso? Né? Eu já não trabalho mais com paciente, né? Eu tenho uma empresa de regularização, né? Então, você sair do concurso para abrir uma empresa já é, assim...
muito desafiador, né? Porque todo mundo pensa, nossa, mas você vai perder a segurança que você já tem. E eu tenho muitas amigas que estão super insatisfeitas no concurso, que elas não querem aquilo mais. Mas no meu ritmo de aceleração, eu trabalho com resultado, com produtividade. Eu chegar no trabalho e encontrar uma colega fazendo tricô, Nossa. porque ela está esperando chegar a aposentadoria dela, isso nunca entrou na minha cabeça. Deus. Eu tenho que começar do zero. Todas as vezes que muda o governo, eu tenho que ir lá. Eu era especialista em controle de infecção, né? Então, quando a gente estava implementando o controle de antibiótico, tudo no hospital, mudou. O diretor do hospital agora quer tirar os enfermeiros que estão na CCH. Como assim, meu filho? Tem uma norma, a gente tem que estar aqui, é carga horária, vigilância sanitária, obrigação. E aí você tem que... Então, é a mesma coisa que enxugar gelo. Sim. Eu acho incrível, né? E assim, eu julguei por muito tempo, né? Eu pensava igual você, não, isso aqui é uma loucura, vocês que estão aí, vocês são tudo louco, eu que sou sã, tô saindo. Mas aí hoje eu entendo que cada um tem o seu ritmo e que para muitas pessoas, eu acho que também, não é porque eu acho que é isso me pegou muito, não tem autodeterminação suficiente para peitar aquela mudança de vida que ela tanto deseja. Essa palavra é bem forte e é importante, porque olha só, ser diferente, decidir diferente do coletivo, tem um custo, né? Pode ser para além de financeiro. Tem um custo emocional, tem um custo relacional, mental. Você vai abrir mão de pessoas, né? Você vai começar a selecionar pessoas que pensam de jeito A, de jeito B, né? Por exemplo, eu não tomo bebida alcoólica. Faz uns 25 anos. Não bebo. Eu também não. Uma decisão. Né? E aí? Pergunta se eu tenho alguma doença. Então, eu às vezes falo, tô tomando antibiótico, mas eu também não tomo remédio. Mas são duas mentiras, né? Pra parar de encher o saco, saca? Pra parar de me incomodar, eu falo, não, eu tô tomando antibiótico, né? Não posso. Não posso. A pessoa, tá, não, foi mal, beleza. Porque se eu for explicar pra pessoa que eu não bebo porque eu não quero, e ele não reconhece, ele é daquele nível que não reconhece a verdade do outro, eu vou gastar energia. Muita. Né? Então, beleza. Né? Antes assim, aí você vai brindar alguma coisa, água com gás. Parece a champanhe, ninguém reclama que você não tá bebendo. Brinda, entendeu? Então, assim, a questão toda é como que você se posiciona a partir disso? Né? Quanto isso incomoda? Por que ele incomoda o que eu bebo? Qual é o seu problema comigo? Incomoda muito as pessoas, né? Trazendo aqui também o gancho do livro que eu publiquei agora em janeiro, que chama Abuso Invisível. Olha só. É justamente sobre isso. Porque é abusivo, né? Você tem que inventar uma mentira para poder explicar o seu não quero. As pessoas não respeitam, né? E eu trago muito também aquele amor ali, sabe aquele amor que sufoca? Aquele da família, que quer que você faz o que eles acham que é certo para sua vida, porque eles têm medo de que você sofra, digamos. Então, assim, são pequenos abusos que quando você vai crescendo e você chega na sociedade, você vive aquela dinâmica. Então, tá todo mundo ali passando por cima de você porque você tem que deixar mesmo, porque, né, lá na família foi assim e aqui agora você também deixa, né? Então, você tá sempre se colocando por último. Por quê? Porque você foi ensinado lá na família que você tem que ajudar todo mundo, que você tem que sair da sua cama para sua tia, que você tem que levantar e pegar água para outra pessoa, que você tá ali naquela servidão sem fim, né? Então, eu acho que quem vem do interior, isso é mais forte, que é o meu caso, né? Então, eu sou de uma cidade, sou de Goianésia, então do interior de Goiás. Então, fiz minha faculdade em Goiânia e depois mudei para Brasília. E a cada cidade, e agora eu tô em São Paulo, e a cada cidade que eu fui passando, né? Eu falo assim, de Goianésia para o mundo. A cada cidade que eu fui passando, eu fui percebendo, assim. Porque eu saí de Goianésia e fui para Goiânia. Só que Goiânia é tipo Goianésia grande. Então é meio interior, assim. Sim, você tem a mesma dinâmica, sabe? Faz tudo para todo mundo e é assim, tá tudo certo. Aí eu fui para Brasília, onde as pessoas não eram mais, digamos, distante. Porque aí eu achava que, nossa, as pessoas são frias. Isso aí. Né? E aí, então, até eu descobri que é isso, o meu dizer não, assim, e é sobre autoabuso. O livro é sobre autoabuso. Por eu não conseguir dizer não, às vezes, até para mim mesma. Não ter autodeterminação suficiente para ir para academia, por exemplo, que é uma coisa que me faz bem. Comer bem, por exemplo. Olhar pra... Isso é muito legal e a gente... Vai dar projeto. Vai dar projeto. Anota aí, gente. Aí arranjei mais um projeto. Tá vendo? Já tá vendo? Olha aí, ó. Pensa assim, ó. A base da autodeterminação, eu tenho escrito que é sobre autonomia. Né? Então, olha que louco. Você pega uma criança, vamos pegar uma menina, né? Uma filha, e na hora de comer,
né? Uma filha de 4 anos, né? Na hora de comer, com 4 anos, quem faz o prato dela? A mãe. E aí, com 4 anos, ela não pode escolher o que come? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Que absurdo. Tem 4 anos já. Já anda, já fala, já come sozinha. Já consegue dizer o que quer, o que não quer. E já escolheria, né? E aí eu tava dando uma palestra um dia e às vezes os pais saem da minha palestra, sabe? Antes de acabar. Que eles não suportam ouvir. É tipo isso, eu acho. Né? Ou acho que saíram correndo pra corrigir. Eu sempre penso assim pra eu me sentir melhor. Mas aí a mãe, era sobre exatamente isso, eu lembrei agora, eu vou contar esse caso que é interessante. Aí, ó, gente, né? Com quantos anos seu filho começou a arrumar o prato de comida? Ah, não, lá em casa é eu que faço, porque 12 anos, só come, né? Falei, tá, daí a mãe falou assim, Plínio, você tá falando uma besteira. Porque se eu deixar minha filha de 9 anos preparar o próprio prato, ela só vai comer porcaria lá em casa. Bom, eu que não sou gente, Cri, né? cri. Falei, mãe, que bom, eu fico muito feliz com esse seu relato. E aí eu gostaria, como exemplo de autonomia, que a senhora contasse para as pessoas com quantos anos sua filha de 9 anos começou a fazer o supermercado da sua casa. Porque se tem porcaria na mesa e no armário, é porque ela tá comprando porcaria. Cara, a mãe levantou e foi embora, você acredita? Acredito. Ela levantou braba, batendo o pé e saiu. Aí Porque é eu verdade. esperei ela sair e falei, gente, que bom que ela entendeu, ela deve estar indo em casa Mas jogar não. porcarias toda fora. Né? É isso, gente. Então dá autonomia. Né? A Júlia preparou a primeira janta pra mim e pra Carol, que é a mãe dela, com 1 ano e 3 meses. Uau. Foi a primeira janta, eu tenho uma fotinho lá, ela na cadeirinha preparando a janta. Ah, a pessoa fala, é impossível, mexendo. Gente, eu falei que ela preparou a janta. O que que eu fiz? 3 massas de pizza, 6 potes de ingrediente e uma criança de 1 ano e 3 meses jogando queijo, azeitona pela cozinha, pela mesa. E ela fez 3 pizzas desconstruídas incríveis. A gente pôs no forno e comeu. E ela se realizou fazendo a primeira janta para os pais. Uau. Isso é autonomia. Ah, mas suja tudo. Foi sim, mas é uma vez, gente. Que experiência. Né? Os pais brigavam comigo, eu dava um pacote de bolacha pra ela fechado, né? Abre pra ela. Eu falei, por que ela não tem mão? Se ela fosse uma criança com deficiência física e não tivesse mão, eu até abriria. Mas ela tem 2 mãos. Mas ela vai demorar. Eu falei, ela vai entender que pra comer uma bolacha tem que abrir o pacote. Não é assim. Tem que abrir e dar a bolacha quebrar. Falei, gente, ela tem dente, ela vai mastigar a bolacha. Né? E aí começam as discussões. Falei, a filha é minha. No final, eu falei, a filha é minha, gente, dá licença. Eu faço o que eu quiser. Porra, eu que mando. Deixa eu educar do meu jeito. Não, aí nossa. ela abria o pacote, voava no chão. Aí vinha a outra mãe desnautada. Não falei? Falei, pega do chão e come. Mas como? Caiu no chão. Falei, gente, seu filho engatinhou lambendo o corrimão. Você tá reclamando da minha filha que comeu a bolacha e caiu no chão? É sobre isso. É sobre isso. Então, assim, a autonomia se cria nessa fase. E aí, Júlia que escolhia a roupa pra sair. Pô, sinceramente, eu não consigo nem pensar quantas vezes teve briga na minha casa quando eu era criança pela roupa. Porque tinha que sair com a roupa que a mãe queria. Sim. E não o que a criança quer. A Júlia, Não quando vai combinar. de colo ainda, nem andava. Eu pegava ela no colo e falava, escolhe um no cabide. Ela, verde, azul e lilás. Colocava nela e pronto, ela que escolheu, gente. Que ridículo. Falei, ridículo pra quem? Ela que escolheu. Quando ela começou a ter noção, ela começou a escolher do jeito dela. Mas até lá, ela escolhia o que ela queria, que era do jeito dela. Ah, mas aí você vai sair com ela assim. Falei, ela que escolheu. Nossa, isso é desenvolver profundamente uma autonomia. Autonomia. Porque aí, quando essa menina tiver com 15 anos num relacionamento, ela não vai aceitar isso que você falou, entendeu? Ela não vai aceitar alguém mandando. Quando tiver num trabalho, quando tiver na faculdade discutindo um trabalho em equipe, ela fala, opa, eu não penso assim. Ela vai conseguir falar. Quantas Exatamente. vezes O eu não consegui caminho falar? dela para autodeterminação vai ser muito mais prático do que da gente que foi educado para obedecer. Nossa, é completamente tão necessário, porque hoje, trabalhando como empresária, a gente contrata, você também é empresário, você trabalha contratando, lida com gente o tempo todo. E aí eu percebo, assim, você falando do pacote da bolacha, assim, é mais ou menos isso. Assim, às vezes você entrega um negócio empacotado para uma pessoa, ela não dá conta de abrir, ela não sabe o que fazer. Existe uma dependência ali para tudo.
Isso É chocante, do assim, adulto dessa geração que da foi nossa educado geração, pra né? obedecer. Ó, eu tava no café, eu observo muito, né? Eu tenho cada vez mais aprendido a observar, e isso é um desenvolvimento importante pro acelerado. Porque observar demanda tempo, né? Aham. Então, é um Não vai tá trabalho produzindo. consciente meu É. observar. Aí eu tava tomando café e observando, eu sento de frente pra cena do café sempre pra ver as pessoas se servindo, observando enquanto como ali, né? Aí tinha a máquina de café, hoje de manhã, a máquina de café. Aí uma pessoa foi lá e pôs a xícara, apertou o botão e não voltou a pegar. Ficou uma xícara de café com café no lugar do café. Gente, que incrível essa observação. Eu vou fazer um episódio de podcast só sobre isso. A pessoa veio fazer o café, olhou pra xícara, olhou pra máquina, olhou pro lado, Eu vi que não tinha viu que ninguém. não tinha nada, ficou ali pensando. Falei, sério que ele não vai tirar essa porra desse café Deixa eu ir pegar outro. e pegar outro? Eu falei assim, o que eu Ele ficou faço? parado. Ele ficou parado, Sem saber o que fazer. foi na outra máquina. Nossa. Pessoa 1. Pessoa 2. Qual que é a observação incrível? Pessoa 2 chegou, olhou o café, olhou pro lado. Gente, tira o café pro lado e põe o seu pra fazer. Dá pra filmar e fazer pegadinha Cara, com foi isso. incrível. Aí eu falei, caracas, olha a falta de autonomia A pessoa dos 2 fez o adultos. quê? Pessoa 2 ficou, olhou, deixou a xícara embaixo, pôs o café entre a xícara Ah, pra não e a tirar outra e não ficou mexer. segurando ali, o café espirrando assim. Falei, gente, é isso. A pessoa 3 foi embora, a pessoa 4 tirou o café e pôs do lado e pôs o dela. Uau. Gente, adultos num hotel de business, ou seja, todo mundo de trabalho já, de 30, 40, não consegue resolver um café. Por quê? Provavelmente foi educado para obedecer. Eu chegaria ali, tiraria pro lado do café. E olha, boa. e estando num dia bom, porque num dia ruim eu jogaria o café do cara fora e colocaria na bandeja de usado. Aham. Né? Então, assim, autonomia. Autonomia. A gente é Como nos falta resultado autonomia? de uma educação de zero autonomia. É tão forte isso que você está falando, assim, eu trazendo muito para esse âmbito aqui do trabalho, né? Eu fui tirar minhas primeiras férias, né? Depois de 5 anos. Depois Uau, hein? porque eu resolvi fazer uma transição Arrasou. de carreira, sair e assim... Só pela transição só de... trabalhando, viajando sempre, mas assim, posso estar de frente à praia, que era o que eu queria, liberdade, mas estou aqui trabalhando. Mas aquele trabalho de se desligar e não falar com ninguém. Sim, Foi sim. essas férias que eu gostaria. 2 dias eu trabalhei, Arrasou. mas para mim já foi eu não conseguia dizer não pro meu cliente, falar para ele assim, eu estou de férias. Eu não conseguia dizer. Foi muito trabalho terapêutico mesmo, assim. Mas é difícil você assumir eu isso, falo né? que a terapia salvou a minha vida, assim. A terapia mudou completamente a minha vida. E eu só fui pra terapia por causa do acidente que eu te falei, um assalto à mão armada. Foi isso, a Eu vida vou me fazer uma atropelou. interrupção, ó. A terapia não salva ninguém. Você me salvou. se salvou de frente pra terapia. Isso. Exatamente Senão vai dar isso. poderes mágicos pro terapeuta. Não é. Até mesmo porque quem faz tudo e Claro. quem colocou tudo em prática Quem fui foi, eu. quem pagou, quem reagiu, Quem né? esteve lá e que foi colocando ali passo a... Mas a cada não que eu dizia, é por isso que tem o livro Abuso Invisível. Era um texto que saía de tanto que era difícil dizer não. Né? Então, aí eu falo muito assim que a dificuldade de um enfermeiro dizer não mata um paciente. Porque, por exemplo, você está dentro de um centro cirúrgico, o médico está com pressa e ele não quer fazer o checklist de cirurgia segura e o enfermeiro não dá conta de falar para ele. Aqui não, doutor, é protocolo da instituição, você tem que fazer. Senão a cirurgia não vai andar. Não dá conta de fazer, né? Então falta muita autonomia. E a enfermagem, o enfermeiro, ele é líder, né? E por ele ser líder, é ele que precisa colocar as regras ali, faz parte do trabalho dele. E ele implementa os protocolos. Então, se ele disser não, tem que ser não, né? Mas aí existe várias outras coisas por detrás disso. Então, você vê que falta muita autonomia. Então, a gente vê isso nessa geração mesmo. E agora, você falando assim, parece que encaixou, assim, Sim. todas as peças, assim. E a gente já tá encaminhando pro final. E você sabe, né? Eu tô na segunda pergunta ainda. Arrasou, né? Eu venho pra São Paulo a cada 3 meses. Vamos dividir Então a isso gente em vai 4 dividir. episódios. Eu né? quero só perguntar aqui pra você, assim... A gente tinha esse problema no nosso podcast, sabia? Tinha? E o nosso é de 2 horas, né? Uau. E assim, falava, meu Deus. Aí a gente fez o quê? A gente dividia em 6 episódios, sabe? Começou a pegar um menos assunto. tema,
pra dar conta, porque a gente fala, viu? Eu falo demais, viu? Se deixar um microfone comigo. Nossa, tá assim incrível. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante assim sobre muita coisa, né? Assim, você deu uma aula de gestão da vida aqui pra gente, Eu tô né? nessa moral aí, eu cresci na vida, viu? Ó, pessoa que era vida louca, né? Então, assim, mostrando hoje, né, que esse maior evento adverso que a gente pode ter na nossa vida é perder a nossa própria essência, né? Eu demorei Sim. muitos anos, assim, pra conseguir achar o que eu realmente queria. Ó, e eu ouso falar o seguinte, não é nem perder, é nem encontrar. Nem encontrar. Não, é nem saber que existe. Isso, é nem encontrar, ou seja, ó, eu me emocionei de falar isso, porque assim, na verdade, a grande maioria das pessoas nem encontrou. Não. A maioria das pessoas não sabe quem é. Né? Para saber quem é, gente, vai tempo. Não, e vai tempo. E é muito doloroso. Vai terapia, vai assumir o que você não dá conta, vai descer o nível da arrogância para arrogância que reconhece limite, vai descer o nível da arrogância para arrogância que ego, reconhece né? falha, né? Vai essa negociação com o ego e falar, ó, não sou tudo isso, eu sou bom, mas não sou tudo isso. Tem coisa Baixa que eu um não pouco essa sei. bola. O fulano que parece ser menos que eu também sabe, saca? Uhum. Então, eu acho que é isso mesmo, mas assim, não é nem perder, é nem encontrar, é passar a vida sem encontrar, sem saber quem é. Sem saber quem é. E é tão interessante, né, que um dia, quando o terapeuta falou pra mim, Hilda, você precisa fazer o que você quer. Aí eu parei e pensei assim, ué, mas não tem jeito. Aí ele tem, você só vai pra sua casa, porque todas as vezes que eu voltava da minha cidade, eu voltava doente. E aí eu tava tentando entender ali qual que era a situação, né? E aí é porque eu engolia tantos nãos que eu não conseguia dar, mas eu achava que eu precisava aceitar tudo, e é isso. E não tem problema. O mundo não vai acabar se você disser não. Pra ninguém. Algumas Parece pessoas que a vão gente tem uma sair sensação, da rota. vai embora. Mas aí aproveita. E tá tudo bem, né? Tudo bem, Então, e aí eu demorei pra descobrir que é porque eu não conseguia dizer não lá. Então, eu voltava doente. E aí ele falou, você tem que dizer não, o que você não quer fazer. E eu pensava, gente, mas como é que faz isso, né? Aí comecei a colocar em prática. Eu falei pra ele, não tem como a gente só fazer o que a gente quer. A minha mãe me ensinou isso, né? E aí eu fui falar, mãe, aí minha mãe fez uma sessão de terapia com ele, né? Ela, você acredita que o Newton me falou, queridíssimo, mora no Canadá hoje, que você, aliás, Orlando, que o Newton me falou que é pra mim fazer. Minha mãe é aposentada, 60, eu acho que ela tava com 64. Só o que eu quero? Eu falei pra ele que isso é impossível. Ela perguntou pra mim, você já imaginou uma vida aonde a pessoa só faz o que quer? Eu falei, mãe, você tá podendo porque você tá aposentada. Então, era incrível, porque ali ele abriu um horizonte pra ela, de que existia uma essência e de que ela poderia não só fazer o que os outros falam pra ela fazer, que ela poderia fazer o que ela quisesse. Você acabou de me dar a ideia de um livro, viu? Uau. Imagina um livro assim, você pode fazer só o que quiser. Você pode fazer só o que você quiser. Né? Exatamente isso. Vai ser quase uma continuação do você precisa aprender a desobedecer. Né? Então, assim, e aí, falando aqui um pouquinho, né, sobre que esse é o nosso maior evento adverso na nossa vida, né? Então, para quem quer aplicar esses protocolos de segurança da própria vida, né? Ler o seu livro, entender a fundo, né? Tô muito curiosa, assim, porque é um nome... Você concorda comigo que é um nome que chama muita atenção? Um ensaio à pedagogia do espírito. A gente nem... Ele é muito curioso. Sim. Eu tô muito curiosa para entender, né? A proposta é assim... Em poucas palavras, o que é a pedagogia do espírito? Vou tentar resumir, mas merece um episódio, né? Sim. Ó, pense assim... As pedagogias, elas caminharam, se a gente pegar a história da pedagogia, elas caminharam para autonomia, amorosidade, humanização, né? A gente sai de um lugar que manda e obedece para um lugar de como que a criança pode se manifestar, o que a criança precisa, ou seja, a educação vem em direção a isso. Quando eu organizo educação e autodeterminação, que é o ensaio, a pedagogia, agora eu estou escrevendo a pedagogia mesmo, é o próximo, né? Tem esses dois, o não obediência e o pedagogia. Entendi. Então, eu estou ensaiando um modelo no qual eu respeito o ser humano independente da idade. Não é porque é uma criança de 2 anos que não pode ter vontade. Uhum. Não é porque é uma criança de 5 anos que não pode sentar à mesa com os adultos e participar da conversa e dar a opinião dela de 5 anos. Não é porque é uma criança de 8 que não pode fazer o próprio prato de comida de uma série de comidas que tem na mesa. Entendeu? Ou seja, é uma provocação, uma pedagogia na qual eu preciso me educar para educar. Porque a relação com o outro é de educação mútua. Então, uma criança educa o pai e o pai educa a criança. Quando isso acontecer, instalou a pedagogia do espírito.
Então, assim como eu me relacionando com você, você me educa e eu te educo. Se eu tiver terapeutizado, você também. Se eu não tiver, você tá errado e eu tô certo. Mas se a gente tiver terapeutizado, toda vez que a gente se encontrar, eu te educo e você me educa. A gente aprende alguma coisa. Porque você tem suas limitações, eu tenho as minhas. Você tem suas habilidades, eu tenho as minhas. A troca vai acontecer, independente da idade. Quando eu entender isso na educação, quando um aluno de quinta série pode ensinar um professor de 50 anos, a pedagogia do espírito está funcionando. Porque é sobre educar-se ao educar. Toda relação humana passa pela educação mútua. Se eu souber reconhecer o que eu não sei. Não é porque eu tenho 50 anos que eu sei tudo e a criança que tem 5 que sabe nada. Essa é a mudança que eu tô provocando com a pedagogia do espírito. Nossa, que incrível, assim, né? Então, fala um pouquinho, assim, ó, para quem quiser te achar, Pronto. Quiser agendar uma sessão, você atende só presencial, atende online, porque você tá lá em Salvador, como é que a gente faz? Já para marcar a sessão, assim, ó, pra semana que vem, né, gente? Maravilha. Bom, eu tenho um canal no Instagram, que é Pedagogia do Espírito, que é onde eu publico todos esses conteúdos sobre a pedagogia do espírito, sobre educação e tal, né? Então, acho que é legal seguir. Eu tenho o YouTube também, que é Plínio Bevervanço. A gente tem vários conteúdos por lá. Uhum. No próprio canal, dá para mandar um inbox lá pra gente. Eu atendo, sim, atendo online, atendo presencial. Então, acho que Bom, eu tenho meus pacientes de terapia. Sempre falo assim, ó, aqui é punk, nível 2, porque é esse ritmo. Mas é para quem quer fazer uma transformação, uma mudança. Então, né, nem que seja uma primeira, única sessão, acho que é válido, né? O ritmo é esse. E, efetivamente, assim, a gente tem um site que é pedagogiadoespírito.com.br. Tem vários cursos lá bem legais de educação, como atualizar a educação, como melhorar a relação a partir da educação, da pedagogia do espírito. Então, tem vários cursos digitais lá que dá para o pessoal conhecer. Que legal. A gente tá Posso dizer que é um método? Talvez seja uma pedagogia mesmo, sabe? Ainda não está estruturada, mas quando sair os próximos 2 livros, você pode dizer que é uma pedagogia. Certo. É uma pedagogia, é uma proposta de pedagogia. Uhum. Né? Eu tive isso foi uma reflexão bem boa de terapia minha, né? Vou dividir aqui, ó. Eu fiquei, eu vou escrever uma pedagogia, que responsabilidade, né? Imagina aí, né? Tem uma galerinha da pesada, peso, né? Tem umas 8 pedagogias aí na história. Vou escrever uma pedagogia, né? E aí levei pra terapia, né? E aí, tome-lhe terapia. Terapia, e meu terapeuta falou, sim, mas você não criou? Criei. Não é você que escreveu tudo? Sim. Não é uma proposta pedagógica? Então por que não é uma pedagogia? Você cria tanta coisa, qual é a segunda? Eu falei, não, é que pesou, né? Pesou um pouquinho. Então, assim, é uma pedagogia. Né? Então, fiz o ensaio, vai sair o Pedagogia do Espírito mesmo, que vai trazer ela como estrutura pedagógica, tal, como usar isso nas escolas, como usar isso em casa, como usar isso nas relações. Legal. E o Não Obediência, o caminho para a autodeterminação, que é a minha devolutiva para a vida. Esse em homenagem a todo mundo que sai das minhas palestras antes de acabar. Não, eu quero te agradecer demais, assim, Plínio, pela conversa, pelo papo tão bom, por você ter abrido sua história, aberto, né, sua história aqui pra gente. Então, quero te agradecer. A gente vai deixar também os seus contatos, né? Por exemplo, se a pessoa quiser comprar o livro, onde que ela encontra? Pronto, no site, pedagogiadoespírito.com.br. Tem lá a opção para comprar, com frete, dá para. Minha filha falou assim: pai, tem uma ideia para você vender seu livro mais caro. Falei, qual foi, né? Falei, legal, né? Falou, faz com dedicatória. Falei, vou cobrar dedicatória? Claro, mas para quem eu não conheço? Claro. Então você pode pedir com dedicatória. Com dedicatória, tem a opção. Tem Ai, opção, que bom. Então eu quero te agradecer muito. E falar para os profissionais, né? Para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que o maior evento adverso, assim, da vida, né? E com dano é esse, de você não se conhecer, de você não saber sua essência e de você nem saber que você tem direito de não querer alguma coisa, de dizer não e de colocar esse limite, né? E que existe a autodeterminação, né? Eu acho que um caminho em busca da autodeterminação casa com o que você falou, e eu tô aqui pensando já o que vai ser o livro, né? Que eu posso fazer o que eu quiser. Né? Já deixa esse recado aí pro pessoal, então, o que você diria aí para todo mundo que ouviu a gente? Assim, a partir do que eu vivi, né, e do que eu vivo hoje, eu acho que eu tô na metade da vida, aí 48, eu pretendo ir até os 95, então cheguei na metade. Então, assim, se conhecer, reconhecer suas falhas, reconhecer suas limitações. Sim, precisa de terapia, seja qual for, não importa a linha, não importa o tipo de terapeuta, psicólogo, seja o que for.
Não ache que dá conta sozinho, né? A vida é relacional. Aprenda a partir das relações, reconheça o outro, lide bem com o contraditório, por mais que você seja... Pode falar palavrão aqui? Pode. Por mais que você seja... É porque às vezes eu exagero. Por mais que seja o fodão das Arábias lá, né? Tem sempre alguém que vai lhe ensinar alguma coisa, independente do que fez, de onde estudou, de quanto tem, do que anda, do que faz, da onde foi no mundo. Então, acho que isso é você reconhecer a importância do outro, né? O nosso desenvolvimento é com o outro. A gente vive em sociedade em função do outro. Então, busque a autodeterminação trilhando um caminho de autoconhecimento, né? E aí, com certeza, de alguma forma, sua vida vai se organizando. Então, obrigada. Obrigada a você que está assistindo a gente. Curte, compartilha. Manda esse episódio para alguém que você conhece que está precisando, né, Faz de sentido, autodeterminação, né? que faz sentido. E é isso. Obrigada.